Se toda essa briga da direita essa semana não passou de uma jogada de mestre do presidente Bolsonaro. Eu quero falar nesse vídeo aqui sobre duas teses. Uma tese eu expliquei no vídeo da manhã, não sei se você assistiu. Quem é que tá aqui, você assistiu o vídeo das 6 da manhã? Bota aí eu, quem assistiu o vídeo das 6. Bota eu e bota um 6, para que eu saiba quem é que está assistindo os vídeos das 6 da manhã. É muito difícil fazer esse vídeo das 6 da manhã, mas está virando a nossa marca, né? Todo dia 6 da manhã, começando o dia muito bem, né? Começando com o pé direito. Então, quem assistiu foi uma tese, e agora eu quero nesse vídeo mostrar para você uma tese, que essa briga, essa distância, esse distanciamento, essa separação do Tarcísio e Bolsonaro pode ter sido uma jogada de mestre do presidente Bolsonaro, que lá na frente dará um checkmate a todo o sistema. Imagina você, em 2026, a gente ter os três amigos. Se nós tivermos os três amigos juntos, Zema, Tarcísio e Bolsonaro, eu digo para você com toda certeza, nós teremos uma vitória esmagadora no Senado, uma vitória esmagadora no Congresso e teremos com certeza o Executivo. Talvez tudo isso não passe de uma jogada de mestre do próprio presidente Bolsonaro. Galera, meu nome é Fábio, do canal Vida Gringa. Se você não está aqui ainda, não está inscrito ainda, o que você está esperando? Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos do WhatsApp, o pessoal do Telegram, joga lá o grupo do Facebook, joga lá nos grupos do Facebook, vamos aumentar o maior número de pessoas possível. Aqui no Facebook estamos chegando a 300 mil inscritos e aqui no YouTube 280 mil a gente está chegando agora, graças a você, graças ao seu trabalho. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, aqui embaixo na descrição, clica ali que tem a descrição. Ali tem um grupo do WhatsApp, você entra e ali a gente passa informação, a gente tenta realmente ter um grupo seleto ali nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? E se você quiser ajudar financeiramente para ser um sponsor desse trabalho, tá aqui, ó, vidagringapix@gmail.com. Ajuda lá. Então eu quero falar das duas teses, eu quero que você pense comigo e no final, vai ser um vídeo de 20 minutos, no final você dá a sua opinião e pode conversar lá no nosso WhatsApp também o que você achou das duas teses, tá? A tese 1, eu falei hoje pela manhã, se você assistiu você tá ligado. Ou seja, a tese 1 é simples. O Lula tá vendo os três amigos e os três amigos, Zema, Tarcísio e Bolsonaro, irão ganhar facilmente 2026. O Lula quer criar uma divisão. A esquerda sempre foi dividir para conquistar. Então, a esquerda dividindo, o Lula terá uma chance de ganhar. Então, a visão é colocar na cabeça dos conservadores que o Tarcísio é um traidor. E aí, os conservadores se distanciam do Tarcísio. O Tarcísio, com a direita limpinha somente, ele não consegue ganhar. Para que o Tarcísio tenha uma vitória, ele precisa do apoio do Bolsonaro. Mas também para o pensamento do Lula é o seguinte, para o Tarcísio ganhar, ele precisa do apoio do Bolsonaro. E para o Bolsonaro, por exemplo, com o Zema ganhar, ele precisa do apoio do Tarcísio. Porque o Tarcísio, ele está representando a direita limpinha. A direita limpinha é a Globo, é o sistema, é o centrão, são os globalistas. Eu sempre falo para você que eu divido o Brasil em conservadores, eu e você, comunista, o Lula confessou que ele é o comunista, e o centrão são os tucanos, a direita limpinha, centro-direita, centro-esquerda, essa galera. Então, nesse momento, se houver uma divisão entre Bolsonaro e Tarcísio, o Tarcísio fica com a direita limpa. Então, o Lula acredita que a direita limpinha não tem como ganhar, o Lula acredita que o Bolsonaro com o Zema sozinho não consegue ganhar, e nós teríamos uma eleição 2026, onde seria toda a esquerda com Lula, e a direita seria dividida entre os conservadores e a direita limpinha. Lembrando a você que na eleição passada nós tivemos a questão de que 30 milhões de pessoas não votaram nem para o Bolsonaro e nem para o Lula. Eles não gostavam do Bolsonaro nem para o Lula. Desses 60 milhões de votos que Lula teve, eu digo para você com toda certeza que 40 milhões não gostam do Lula. Mas eles votaram no Lula porque o sistema, os globalistas, a direita limpinha, os enganaram.
entendeu? Que o Bolsonaro era o que ia dar o golpe, Bolsonaro fascista, Bolsonaro genocida. E a questão da estética, né? Não, é que o Bolsonaro grita muito, Bolsonaro é isso, é aquilo. Então, o sistema conseguiu colocar na titica na cabeça dessas pessoas. Então, se a gente olha nesse cenário, a gente vê que realmente, né, existe uma rejeição ao Bolsonaro, mas não existe uma rejeição ao Tarcísio. Então, o Lula queria criar uma rejeição ao Tarcísio. Então, você teria uma eleição 2026, o Lula tem todo o apoio e a direita estaria dividida. Então, o Lula certamente chegaria no segundo turno e você teria duas direitas lutando para ver quem chegaria no segundo turno. Seria o Zema ou o Tarcísio. Aí, numa eleição no segundo turno entre, por exemplo, o Lula e o Tarcísio, com a direita dividida, muitos conservadores não votariam com o Tarcísio e o Lula poderia ganhar. Ou se nós tivéssemos Lula e Zema no segundo turno, mas o Zema sendo bolsonarista, muitas pessoas da direita limpinha talvez criassem a mesma narrativa de que ele é outro bolsonarista fascista. Já estão dizendo que o Zema é fascista por aí. Então o Lula teria a chance de ganhar. Então essa é uma tese, é uma armadilha. Não saia, não largue a mão do Tarcísio, porque isso é uma armadilha do PT para que você tenha raiva do Tarcísio e ele ganhe com isso. É isso que está acontecendo. Fábio, mas o Tarcísio errou em apoiar essa reforma tributária. Concordo contigo, não tem como apoiar essa reforma tributária. Mas é aquela coisa, o Tarcísio errou porque ele queria essa reforma tributária, ou o Tarcísio errou porque ele sabia que a reforma tributária seria aprovada de qualquer jeito, então ele quis, nesse momento, atrair, agradar a direita limpinha, os globalistas. Porque quem ganhou com essa reforma tributária foi os globalistas, não é o petista, é o globalista. Então a Globo agora gostou do Tarcísio. Os globalistas gostaram do Tarcísio. Então aqui a gente entra na tese 2. Qual é a tese 2? O Bolsonaro, junto com o Tarcísio, Bolsonaro cria essa jogada de mestre. Ou seja, o Bolsonaro, ele de maneira proposital, ele tenta fazer com que o Tarcísio se separe um pouco do Bolsonaro e que o Tarcísio seja visto de maneira proposital como um globalista. Então, se eu tenho uma rejeição alta, então o que eu vou fazer? Eu vou fingir, eu vou armar um sistema de que ele não está comigo. Ele não é bolsonarista. Ele é da direita limpinha. Então você vai ter, o Tarcísio começa a ter o apoio da Globo, o Tarcísio começa a ter apoio, por exemplo, de pessoas do MBL, pouco a pouco vai começar a apoiar, dizer que ele está certo, o Centrão começa a apoiar a ele, todo mundo, você vê o mercado financeiro apoiando a ele, então ele começa a ter todo esse apoio. E o Bolsonaro fica naquele apoia, mas não apoia. O disse-me disse, tá tudo certo, tá tudo 100%, mas você não vê nada. Aí, conforme vai chegando 2026, quando abre, né, aquele negócio pro cavalo sair, né, que a corrida começa, aí o Bolsonaro vai dar todo o apoio ao Tarcísio. Aí a Globo não tem como mais queimar o filme do Tarcísio, porque eles já estão apoiando o Tarcísio. O Tarcísio já é considerado como um, um candidato deles, um candidato do sistema, um candidato globalista, um candidato da direita limpinha. Mas ele é um candidato da direita limpinha que agora o Bolsonaro aponta todos os conservadores para apoiá-lo. Aí junta-se Zema e Tarcísio. Então não é mais simplesmente o Zema, não é mais simplesmente o Tarcísio, mas é Zema e Tarcísio com apoio do Bolsonaro para 2026. Então você verá, porque nessas eleições de 2026 é onde nós temos a chance de dar o checkmate e mudar o Brasil de uma vez por todas. Porque em 2018 nós elegemos o Bolsonaro, mas nós não tínhamos maioria. E claramente nós passamos por pandemia, passamos por guerra, passamos por seca. Quer dizer, foi muito complicado, 4 anos muito difíceis. Agora, em 2026,
irão à eleição 2/3 do Senado. E lembrando que nós já temos 9. Esses 9 continuam. Desses 9 que nós temos, nós conseguimos votos de quase 30, lembra? Quase 30. Então nós temos ali 9 certos. Desses 54, se a gente, junto com o Tarcísio, junto com o Zema, junto com o Bolsonaro, junto com outros governadores que nós elegemos, a gente conseguir uns 30, cara, nós teríamos 39 senadores. Se nós conseguimos aí 14, não quero falar o outro número, ou melhor, se a gente conseguir 32, nós teríamos 41 senadores. 41 senadores, a gente pode impeachment um ministro da Suprema Corte, a gente pode impeachment o Lula, né, porque o processo começa na Câmara dos Deputados, mas tem que ir para o Senado, precisa da maioria simples. Então a gente pode fazer muita coisa, cara. O Brasil pode mudar. O Brasil pode mudar. Então a tese é que o Bolsonaro pode ser, de uma maneira proposital, sem que ninguém saiba, só ele e o Tarcísio saiba, dessa armadilha que ele está jogando para cima do PT. A gente finge um distanciamento, a gente finge uma briguinha, essa briguinha faz com que o Tarcísio seja aceito pela direita limpinha, ele vira a direita aceita, né? Porque você tem a direita permitida. Então o Tarcísio, ele recebe o carimbo da direita permitida. Pô, agora que ele tá um pouquinho longe do Bolsonaro, agora que ele vota diferente do Bolsonaro, o Tarcísio recebe o carimbo da direita limpinha. Então agora a gente vai apoiar o Tarcísio, agora a gente vai começar a chamar o Lula do que ele é, agora a gente vai começar a ir para cima do Lula, porque agora nós temos o nosso candidato que é a direita permitida. E sem que eles saibam que Bolsonaro esteja por trás de tudo isso. Bolsonaro vem entrar por trás de tudo isso, apoiando o Tarcísio, fingindo que é uma direita permitida. Você acha que isso faz algum sentido? Você acha que essa tese, ela faz algum sentido? Várias pessoas conversam comigo, Fábio, você é um dos maiores críticos, né, do Tarcísio. Pessoal, eu não sou o maior crítico do Tarcísio. Eu sou crítico de todos os políticos. Nosso canal, a gente sempre fala que é menos devoção a político e mais cidadão. Eu tenho que ser mais cidadão brasileiro e menos devoto a político. Entendeu? Não posso ser devoto a político. Mas as minhas críticas ao Tarcísio, ou as minhas críticas ao Bolsonaro, ou até mesmo as minhas críticas ao Lula, são críticas pontuais. É quando a pessoa erra. A gente mostra o erro. Quando o Tarcísio erra, a gente mostra o erro do Tarcísio. E eu vejo o Tarcísio como alguém da direita limpinha. Mas, como eu estou falando para você, nessa tese, pode ser que isso seja uma jogada de mestre. Pode ser que o Tarcísio seja um conservador, de verdade, mas ele está jogando desse jogo. Porque a política brasileira, a política mundial, é um tabuleiro de xadrez. É um tabuleiro de xadrez. Você vê a jogada sendo feita. As pessoas pensam que é loucura. Não, não é loucura. É jogada de xadrez. O Lula, cara, ele mandou dinheiro em Pix. Aí tá dizendo, não, esses montão de bilhões que a gente jogou não tem nada a ver com a reforma tributária, não. Não tem nada a ver. Coincidência que foi no mesmo dia. São jogadas. São jogadas em cima de jogadas. As pessoas estão fazendo jogada de xadrez a todo minuto. Por exemplo, uma coisa que ninguém vê, eu expliquei para as pessoas no dia de ontem, é assim, você tem uma proposta de lei, isso aqui já é uma coisa notória, acontece todas as vezes, e tem gente que ainda não percebe. Toda proposta de lei, os caras botam um boi de piranha. Quer dizer, é uma proposta de lei horrível, normalmente, porque nós conservadores queremos menos Brasília e mais Brasil, ou seja, mais povo, menos político, menos poder a político. Então o que acontece? Eles fazem leis ridículas, que a gente não precisa mais de lei. Nós já temos muitas leis, mas eles querem criar mais leis, mais leis, mais leis, mais leis. É um lixo. Então o que acontece? Eles botam um boi de piranha. Na lei que é ruim, eles botam algo horrível. Aí o que acontece? Qual é a atuação normal? Os caras olham ali e falam assim, não é possível, isso aqui é uma coisa ridícula. Então aquele pedaço sai em toda a mídia. Olha o deputado fazendo uma lei, essa lei ia fazer isso, 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 isso. Oh meu Deus, por exemplo, vou dar um exemplo para você, prático.
Essa reforma tributária tinha ali que aumentar a cesta básica a 60% a 100%, dependendo do lugar. Então, todo mundo falou da cesta básica. Cesta básica, meu Deus, aumentar a cesta básica. Sabe o que o relator fez? Ah, tá bom. O problema é cesta básica? Tá bom, pessoal, tá aqui, ó. Cesta básica, zerou. Zero imposto para cesta básica. Aí todo mundo... Aí as pessoas esqueceram do resto. A intenção sempre foi passar o resto. A cesta básica era só boi de piranha. Era só para as pessoas gritarem, brigarem contra aquilo. Brigaram contra aquilo, discutiram contra aquilo, tiraram aquilo, venceram. Só que não venceram. Eles tiraram a cesta básica, que já era no plano de tirar a cesta básica. Então, a política é um jogo. É jogo para todos os lados. É pessoas fazendo movimentações estratégicas. Quando eu falo, por exemplo, Lula, o Lula fala assim, eu tenho orgulho de ser comunista. Você acha que isso é burrice? Eu expliquei para você. Se você, vamos lá, eu e você quer fazer com que o Brasil seja um comunismo. Sei que você não quer, sei que eu não quero, que eu não quero. A gente sabe que comunismo nunca deu certo, comunismo é um inferno, é do capeta, mas vamos entender. Digamos, uma conjectura, você é um comunista e você quer transformar o Brasil no comunismo. Se o comunismo é bem criminalizado na cabeça do brasileiro, porque a direita passou 10 anos dizendo, pessoal, comunismo é mal, comunismo é mal, comunismo é mal. A gente debatia com pessoas de esquerda, ele dizia que não existe comunismo no Brasil. Quer dizer, eles não defendiam o comunismo. Eles diziam que o comunismo não existe. Se você chamasse o Lula de comunista, falar que o Lula nunca foi comunista. Se você falasse que Lula ia querer implementar um comunismo no Brasil, eles diriam, olha, o Lula foi presidente por 2 mandatos e não fez isso. Eles não entendem que querer não é poder. Então, eles nunca aceitaram o comunismo, eles sempre disseram que não existe. Então, o Lula viu isso, e o Lula agora consegue repetir toda hora que a democracia é relativa, já é a segunda vez que ele fala isso, e que o comunismo é orgulho. Então, é uma jogada estratégica, não é burrice. O Lula tá botando na cabeça dos militantes que ser comunismo é bom, ser comunista é bom. A única maneira de você fazer o Brasil comunista é as pessoas aceitarem o comunismo, gostarem do comunismo, entenderem, serem manipulados a terem orgulho de um comunismo, de um negócio que matou mais de 100 milhões de pessoas. Então é isso que é o jogo. Então a política é jogada. Então quando eu vejo essa tese, eu fico pensando, será se faz sentido? Né? 2 teses. A tese 1 é o Lula querendo dividir a direita para que ele tenha no cenário em 2026 ele, a esquerda sozinha e a direita dividida. Cenário 2 é o próprio Bolsonaro finge separar-se do Zema, do Tarcísio, para que o Tarcísio ganhe o apoio dessas 30 milhões de pessoas que não votaram e dessas 40 milhões de pessoas que votaram no Lula porque não gostam do Bolsonaro, juntando todas as que votaram porque gostam do Bolsonaro e Bolsonaro apontando pra gente, olha, no último minuto, pessoal, vamos todos votar no Tarcísio. Como eu falei pra você, a minha preferência sempre foi o Zema, mas se Bolsonaro fala, vamos votar no Tarcísio, eu estarei votando no Tarcísio. Então, na sua opinião, faz sentido isso aí? Você acha que pode ser isso? Você acha que Bolsonaro é um estrategista? Você acha que Bolsonaro, ele entende que no momento essa separação, ela faz bem porque ele consegue enganar tudo e a todos? Você está entendendo? Então eu acho que essa tese pode ser verdade. É uma tese que realmente eu fico pensando assim, cara, eu já vi o Bolsonaro fazer tantas jogadas de mestre que eu não estaria surpreso se essa não seja mais uma delas, né? Que ele está fazendo isso. Eu sempre falei para você que uma das primeiras grandes jogadas de mestre do presidente Bolsonaro foi também junto com o Tarcísio. Bolsonaro estava vendo uma ponte que eles acabaram de construir. A Globo e toda a mídia escondem o sucesso de Bolsonaro, né? Quando fala do Bolsonaro, falava que a economia estava despiorando, eles não falavam a verdade. Então o Bolsonaro teve uma ideia. Pegou uma moto, montou o Tarcísio na garupa dele e passeou na ponte. E Bolsonaro terminou esse passeio e perguntou ao Tarcísio, Tarcísio, o que você acha que vai acontecer? O Tarcísio olhou, e Tarcísio falou, olha, eles vão reclamar da gente não ter capacete. Aí o Bolsonaro falou, mas eles vão falar da ponte.
Então você vê, é jogada de mestres em cima de jogada de mestres. Só que tem gente que não consegue ver, e eu respeito sua opinião. Você fala, não, Fábio, não tem nada a ver, o Tarcísio é um traidor mesmo. É a sua opinião. Ah, Fábio, não, foi o Lula realmente tentando dividir. É a sua opinião. Não, Fábio, eu acho que o Bolsonaro, ele armou tudo isso, essa arapuca foi armada pelo Bolsonaro e o sistema todo está caindo. E o Bolsonaro não vai falar. Claro que não. A gente não vai ficar sabendo. Nós só vamos ficar sabendo com o apoio dele em 2026. Se Bolsonaro chega a 2026, ele dá todo o apoio ao Tarcísio, quando agora não tem, então você vai entender que realmente foi essa jogada. Bom, vamos ver, porque ainda é cedo, mas tá aí. Coisas boas podem acontecer. Eu vejo, cara, um cenário maravilhoso para o Brasil em 2026. O Lula vai tentar destruir tudo agora. As coisas, né, dessa nojo tributário que o Lula fez só vai começar a surgir efeito lá para 2026. Ou seja, até lá a gente já muda tudo. Então Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Se você ficou até o final, cara, vá no comentário, bota uma mãozinha assim, vamos orar para o nosso Brasil. Tchau, tchau. Vejo vocês às 20 horas. Tchau, tchau, galera.